Olá, hoje, quarta-feira, 28 de agosto, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 10, depois pula para o 16 e vai até o 18. São Paulo aqui exorta a igreja, os irmãos, as Sagradas Escrituras, no dia de hoje, dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Ontem a igreja celebrou a memória de Santa Mônica, sua mãe. Hoje celebra a memória deste grande homem, santo da igreja, doutor da igreja, Santo Agostinho. No dia de hoje, as Sagradas Escrituras vêm nos ensinar. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada. Que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Então veja, a palavra de Deus nos ordena, nos determina que a gente se afaste de pessoas que agem de maneira desordenada, que agem de maneira contrária à tradição da igreja, em uma expressão. A palavra de Deus está nos exortando a ter a prudência de parar de andar com pessoas que nos levam a pecar. Porque precisamos assumir que o caminho é um caminho de renúncia a si mesmo. E para aprender a renunciar a si mesmo, primeiro nós precisamos purificar o nosso entorno. Para purificar os nossos sentidos, nós precisamos purificar aquilo que escutamos. Então, é preciso construir uma assembleia de vozes, de modo que a gente escute pessoas que edificam a nossa vida, que promovem dentro de nós um desejo por melhorar, no sentido de abandonar os vícios e adquirir as virtudes. É isso que a palavra de Deus vem nos exortar hoje. É preciso que a gente tenha a prudência de perceber que, se há muito a ser mudado em nós, primeiro eu preciso ter a consciência de que, para mudar, eu preciso desintoxicar os meus sentidos. Então, muitas vezes a gente está arrodeado de pessoas que traz impureza para aquilo que a gente vê, que treina o nosso olhar para o olhar impuro, que fala coisas para a gente, que desperta na gente a impureza, né? A reclamação, a maledicência. Então, é preciso a prudência de dar um passo para trás, se retirar, se apartar, para que a gente comece a ouvir, ver e conviver com pessoas que estão buscando as mesmas coisas que nós estamos buscando. É importante que a gente tenha essa consciência que a própria palavra de Deus vem nos exortar. E aí, São Paulo vai tocar também numa ferida, porque ele vai dizer, olha, irmãos, nós trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Então ele diz, nós queríamos nos apresentar como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra. Então, olha a regra. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Quem não quer trabalhar,
também não deve comer. Nós precisamos aprender o valor do trabalho, o culto que nós devemos dar ao dever do nosso trabalho. A gente, por vezes, trata o nosso trabalho como algo ruim, como se fosse um mal necessário. O trabalho não é um mal, o trabalho é um bem necessário, que forja o caráter, que desenvolve a personalidade, que fortalece a alma, que fortalece a vontade, que faz com que a gente aprenda a cumprir os nossos compromissos, que eleva a nossa estima no sentido de fazer com que a gente perceba a capacidade que a gente nem imagina que a gente tem, desenvolver as nossas potências, desenvolver as nossas faculdades. E o que é que muitas vezes acontece? A gente tem uma visão deturpada do trabalho e trata o trabalho como se fosse algo que eu preciso fazer apenas para ganhar dinheiro. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, eu quero ter o conforto, que eu aprenda a bancar o meu conforto. Eu quero ter a comida, que eu aprenda a bancar a minha comida. Eu quero cumprir com os meus compromissos, que eu aprenda que eu preciso trabalhar para cumprir com os meus compromissos e que o trabalho não é um encargo, não é um mal, não é um enfado, mas o trabalho é um meio que forja o meu caráter e faz com que eu possa prover aquilo que me é necessário. E é isso que São Paulo vem nos exortar por meio das Sagradas Escrituras hoje. Olha a regra que ele impõe à igreja de Tessalônica, aos tessalonicenses. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Então, para a gente aprender o valor, a virtude que é dizer não à ociosidade, querer expurgar a preguiça de dentro de nós e trabalhar com entusiasmo, com parresia, com diligência, com dedicação, com comprometimento, para que possamos forjar o nosso caráter para o bem e prover o sustento da nossa vida e da vida daqueles que nós amamos. O Evangelho de hoje, de modo muito assertivo, nosso Senhor continua falando para os fariseus hipócritas e ele diz: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Então, a gente precisa pedir ao Espírito Santo a graça de não ser como sepulcros caiados, de ter uma vida coerente com o Evangelho, porque nós podemos enganar os outros. Estamos num período, que é o período eleitoral, que muita gente se veste de bem, que muita gente se veste com características que não são próprias, apenas para, de um modo mentiroso, conquistar a mente, conquistar o coração, para poder conquistar o voto. E aí, nesse período tão oportuno, a gente pode fazer também essa reflexão. Nós podemos enganar os outros. Nós podemos, inclusive, enganar a nós mesmos. Mas a Deus a gente não engana. Então, nós devemos sempre, nunca perder de vista essa autocrítica, esse exame de consciência sincero, né? A vida que eu demonstro ter, a minha vida exterior, ela é coerente com a minha vida interior? Eu primeiro preciso, como o Evangelho de ontem falava, né? Eu preciso limpar o copo por dentro, só depois limpar o copo por fora. A minha vida interior precisa ser coerente com a minha vida exterior. E a minha vida exterior precisa ser coerente com a minha vida interior. Falo do que vivo e vivo do que falo. O Senhor tem uma predileção por quem de fato vive uma vida coerente, discreta, simples, humilde, mas coerente. Que nós possamos perseguir esta vida, na circunstância em que estivermos. Que o Espírito Santo possa nos conceder a graça
de não sermos sepulcros caiados, mas testemunhos vivos de homens e mulheres que têm como parâmetro, como forma, como molde a palavra de Deus, que pautam as suas vidas de acordo com as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.